Depois do impeachment da presidente Dilma, ou durante o processo de impeachment, o Brasil ficou dividido em duas áreas, mais ou menos, né? Esquerda e direita. Sendo que quem é de esquerda é chamado de socialista e quem é de direita é chamado de capitalista. Na verdade, essa briga é um pouco confusa. Eu consigo ver mais o campo de conservadorismo versus não conservadores. Mas enfim, a discussão de hoje é bem simples. Vou falar do nosso mestre, ele mesmo, Jesus Cristo. Para muitos, Jesus Cristo era socialista. Para outros, bastante religiosos, conservadores, capitalistas, isso aí é uma ofensa. Mas Jesus era ou não era socialista? Bom, galera, para começar a nossa brincadeira aqui, pra gente discutir um pouco sobre isso aqui, o papo é o seguinte. Tava pensando aí com meus botões, na verdade, antes de tudo, esse vídeo que eu estou fazendo agora, numa terça-feira, não sei agora de cabeça o dia 18, sei lá, de junho, 18, 19, sei lá, foda-se. Porra, aqui em São Paulo tá fazendo agora, nesse exato momento, são 11h30, são 11 horas da noite, está fazendo nesse exato momento em São Paulo 15 graus, pelo menos ali na Avenida Paulista que eu passei ainda há pouco, estava 15 graus, frio da porra, mas eu comprei umas cervejinhas, eu vou editar, talvez tomando uma, mas eu tô de dieta, então não tô mais tomando dia de semana, mas sei lá, se der vontade na telha, porra, talvez eu tome. Enfim, voltando ao assunto. Jesus Cristo era socialista ou não era socialista? Bom, na verdade, eu posso te responder rapidamente, e vou fazer isso. Jesus Cristo não era socialista. Podemos considerar ele mais no campo do humanista. Embora muito das suas falas, elas vão bater com um pensamento socialista quase 2000 anos depois. Na verdade, não existia esse discurso naquele período de socialismo, de capitalismo, ninguém nem sabia o que era capitalismo. A gente estava engatinhando até como pessoas com moralidade, né? A gente vivia numa imoralidade muito grande naquele tempo. Muitas injustiças ocorriam. E Jesus, na verdade, naquele período, ele chegava para acalmar os corações que sofriam bastante com as injustiças do Império Romano, principalmente ali contra os judeus, dizendo que o lugar do ser humano, do espírito do ser humano, não é aqui na Terra. Aqui é uma passagem, que ele tinha que se preocupar, é o outro lado, que é onde a gente vai viver mais tempo. Aqui a gente vem de passagem. Era mais ou menos essa a mensagem de Cristo. Cristo era foda, cara. Sou muito fã, sou seguidor, sou cristão. Não um cristão religioso, bobo alegre, sabe? Que vai pra igreja todo domingo, sai da igreja, sai xingando todo mundo, não ajuda ninguém na rua. Eu gosto dos pensamentos dele. Se Jesus... Aí muita gente vai perguntar assim pra mim, porra, Peter, mas Jesus talvez não existisse. Eu acho que nunca existiu ou algo assim, velho, eu não sei. Só sei de uma coisa, se ele não existiu, algum pensador, alguém pensou nele. E muito bem, e as teorias dele são muito boas. E é bem legal, cara, bem legal. E pelo menos naquele período existiu o Tibério, existiu Pilatos, existiu Herodes. Então tem muita gente, Salomé, muita gente do contexto ali histórico de Jesus Cristo daquela época que existiram. E vários profetas, como Jesus, também existiram e foram crucificados alguns. Então Jesus podia estar no meio desse. Por que a história dele tomou maior dimensão ou não sei. Eu sou espírita, né? Eu acredito no espiritualismo, no espiritismo, no Allan Kardec, nessa ciência e filosofia espírita. Não sou esses apaixonados que, oh meu Deus e tudo. E boto fé que possa ser verdade. Esse trabalho também com as ideias de Cristo, que eu acho interessantíssimo. E eu gosto muito de muita coisa que aconteceu naquela época das palavras de Cristo, né? Uma vez, quando ele estava lá na montanha, lá para pregar, eu esqueci agora o nome, eu não vou ficar procurando, porque eu estou fazendo de cabeça tudo isso aqui, né? Se eu lembrar, eu falo. Numa montanha lá que ele fez ele reuniu a galera lá para ensinar a orar e tudo. Teve um cara que chegou e perguntou assim para ele, porra, ô Cristo, eu sou cobrador de impostos, faço meu trabalho e as pessoas me odeiam. E aí Jesus respondeu assim, ninguém pode servir a dois deuses, ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve Deus, ou você serve os homens, ou serve os poderosos daquele sistema ali, que vivia-se naquela época,
daquele Império Romano. Então é verdade, assim, eu gostava porque ele sabia lutar contra o sistema. Ele dava boas dicas, né? Alguém perguntou assim para Cristo, né? Se você é todo poderoso, assim como você diz, se você é o fodão, então por que você não solta os seus poderes e acaba com o Império Romano de uma vez e nos liberta? E Jesus disse, se eu fizer isso, se eu botar o poder para dominar os romanos, não vamos ser diferentes deles. Os romanos são conquistadores. Se eu dominá-los, nós, judeus, não seremos diferentes deles, de algo que nós queremos nos livrar, de algo que nós não achamos bons. Por que então a gente vai fazer a mesma coisa? Não sei se vocês compreendem. Bom, cheguei aqui nesse papo de Cristo, mas enfim, se a gente for olhar cientificamente, tudo, até mesmo filosoficamente, alguns pontos, Jesus não era socialista, porque o socialismo ele é uma corrente de pensamento, de uma economia diferente dessa que está hoje, que é o capitalismo, né? Vários tipos, mas vamos citar os 3 principais tipos de socialismo, que foi o socialismo científico, o socialismo utópico, né, e o socialismo real. O socialismo, vamos começar do socialismo utópico. O socialismo utópico é aquele socialismo que as pessoas elas acreditavam que todo mundo seria do bem, os empresários iam ser legais e todo mundo ia viver feliz para sempre. É utopia, isso nunca vai acontecer. Olha, a gente faz um acordo com os empresários e aí os sindicalistas também, a gente se reúne, todo mundo se dá bem e aí a gente não precisa fazer revolução, a gente não precisa fazer nada. Todo mundo vai se dar bem, todo mundo vai ganhar bem, todo mundo vai viver bem, todo mundo vai ser legal. Não existe isso, por isso é utópico. O socialismo científico, proposto também por Marx, não foi só Marx que se falou desse socialismo, mas é a principal persona, podemos dizer, sobre isso. Ele vai dizer que tem um materialismo histórico dialético, que é a mudança da história, que a gente pode mudar a história. Essa dialética que ele vai pegar lá em Hegel, né? Que é a transformação, como é que a gente pode tornar real o que parece impossível. E aí o ser humano tem que meter a mão na massa, tem que ir atrás, tem que lutar e mudar a sua realidade. Então é a mudança dessa realidade. Ele fez um livro chamado O Manifesto Comunista, ou então o Manifesto do Partido Comunista, que ele chama, nesse livro, ele faz um manifesto chamando o povo trabalhador para ir para as ruas brigar e fazer aí uma revolução contra os capitalistas, os donos dos meios de produção, e dividir isso aí igualmente. Então tem vários processos que ele vai falar da mais-valia, da exploração do homem pelo homem, como a gente pode mudar isso, tudo bacana. Teoricamente é muito bom. Não sei se eu concordo com a ideia da revolução, que eu sou um cara muito de paz mesmo, mas eu acho muito impressionante do Marx ele identificar os problemas do capitalismo. Os problemas do capitalismo foram muito bem identificados por Marx. Nós sabemos quais são os problemas e podemos lutar contra eles. Agora, podemos escolher várias formas de poder lutar contra eles, né? Existiu também o socialismo real, que pessoas que pensaram igual Marx e levaram adiante e conseguiram fazer as mudanças. A Rússia, né, a União Soviética, a ex-União Soviética é um exemplo, Cuba é outro. Só que ao chegar no meio dessa transformação, houve traições, houve mudanças, uma pessoa pegou o poder e aí ela explorou todo um país, e esses países sofreram muito, tanto a União Soviética quanto a Cuba. Isso não quer dizer que esse modelo econômico não possa ser bom, mas infelizmente, quando era para ele acontecer, houve mudanças no meio do caminho e as pessoas sofreram com isso. Então a gente não pode dizer se esse modelo dá certo ou não. Pela primeira vez, quando tentaram fazer, infelizmente não deu certo por causa do egoísmo, do coração de pedra de algumas pessoas, de alguns dominadores, Fidel Castro lá na Cuba, né, Stalin na União Soviética, entre outros lugares também que houveram esse problema. Eu, na verdade, vou dar minha opinião para vocês. Para mim, eu sou um social-democrata. O social-democrata, ele é uma parte, ele é uma corrente socialista. Eu faço parte de uma corrente socialista que eu acredito que a gente pode mudar a situação através das legislações, chegando ao poder aos poucos e poder mudar as legislações a favor da maioria, a favor do povo, investir na educação e aos poucos a gente mudando a realidade do nosso país e diminuir cada vez mais a desigualdade. Um Estado ainda soberano, um Estado que controle e fiscalize as grandes empresas para não explorar o trabalhador. Meu pensamento é esse. Eu não sou um socialista extremamente radical, então tem muita gente que é.
são pessoas gente boas, são pessoas legais, mas cada um tem o seu pensamento. Assim como tem pessoas que são da direita, que são muito radicais, que querem o exército na rua, existem pessoas também radicais da esquerda em todo lugar, e eu sou um cara mais ponderado. Eu acho que a Aliança Social Democracia combina mais comigo e não tem nada a ver com o PSDB. O PSDB não tem nada de social-democrata, só o nome mesmo, assim como o PT não tem nada de Partido dos Trabalhadores, só o nome. Voltando a falar de Cristo. Muito bem, Cristo era um cara muito foda, sou muito fã dele, acho interessantíssimo a história dele, ele deu muitos ensinamentos pra gente, que a gente pode compreender, em termos de julgamento. Ele sempre falava, né, não julgue para não ser julgado, isso era muito interessante. Então a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, no mundo de hoje, nas redes sociais, como a gente vê pessoas julgando os outros por alguma ação, por aquilo outro, como se essa pessoa nunca tivesse cometido também algum tipo de crime, algum tipo de deslize, ou nunca mentiu na vida, fosse um santo. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a tudo isso. Acho que Cristo nos ensinou muitas coisas, e uma das principais coisas que ele ensinou, que é para ter um mundo melhor, é amar o próximo como a si mesmo. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Eu ouvi essa frase pela boca de Chico Xavier, ele falando sobre Cristo. Então, é uma pessoa que eu sigo realmente e tento sempre me tornar uma pessoa melhor, mais de paz. Com certeza, eu sou hoje uma pessoa muito melhor do que eu era 10 anos atrás, 20 anos atrás. Tô com um bigodinho aqui, canalha, velho, não cortei. Ó, tenho moicano. Que eu fiz o vídeo aqui meio perto da câmera, eu tenho moicano. Eu curto esse corte, velho. Eu curto pra caralho esse corte. Falo palavrão pra porra, mas eu sou de bem, eu sou da paz, tá? Essa câmera aqui é sensacional. Eu quero fazer uma GoPro também, às vezes, tudo. Cara, vou fazer um vídeo falando melhor de Cristo e tudo, contando umas paradas legais dele, assim, o seu pensamento batendo mais com o espiritismo. E meu próximo vídeo vai ser falar de Judas, porque eu quero explicar pra vocês que Judas não era um traidor. Isso eu vou defendê-lo, e defendo mesmo, ele não era um traidor, mas eu vou explicar depois por quê que ele não era um traidor. Bom, galera, se você gostou do vídeo que eu fiz, da explicação que eu fiz, ou se eu enrolei demais, sei lá o que, ou fugi do assunto, saí falando, liguei a câmera e saí falando. Beleza? Se você gostou, se você curtiu o que eu falei, dá um joinha aí e se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante, porque se você a gente crescer muito e tudo, e ter muitas visualizações, isso vai crescer e eu posso fazer vídeo pra caramba explicando tudo que eu sei sobre o espiritualismo, sobre o espiritismo, sobre o pensamento filosófico do espiritismo, onde tem vários pensadores seríssimos, pensadores que foram grandes educadores, como Allan Kardec, e como outros grandes pensadores que eu vou citar para vocês durante a construção desse canal, tá? Então siga Fantasmas, um grande abraço e até o próximo vídeo.